Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Vini Responde. E hoje a gente está aqui, como sempre, para responder as perguntas mais frequentes lá no meu Instagram, @ViniciusPepenido, que está aparecendo aqui na tela para você seguir a gente lá, as perguntas mais frequentes. E no vídeo de hoje a gente vai responder algumas delas, fechou? Então, vamos para cima. A pergunta número 1 que a gente selecionou aqui é do Breno Absalom. A pergunta dele foi a seguinte: o que eu devo obrigatoriamente olhar no valuation? De fato, o que precisa? A segunda, a gente selecionou a do Vinícius Gabriel, que perguntou qual a função da reserva de valor, para que ela serve e se ela pode ser utilizada como caixa para aproveitarmos oportunidades. Também tem a pergunta do Luiz Armando, que me perguntou o que eu faria se eu tivesse 20 mil reais na minha mão agora. Quantos por cento eu investiria em mim mesmo, renda fixa, renda variável e no meu próprio negócio? E por último, a pergunta do Fabrício Barreto, que perguntou se eu faço operações de curto prazo com ações, como swing trade, ou meu foco é 100% no longo prazo. Então, vamos para a primeira pergunta. Ela é do Breno Absalom, que é justamente o que ele deveria olhar no valuation e, de fato, o que precisa. Bom, justamente o valuation é um processo de você entender o que seria o preço justo a se pagar por uma empresa. E diferente do que muita gente fala, valuation não é só você calcular com uma formulazinha. É um processo muito árduo que envolve uma análise muito complexa da empresa. Você tem que entender o que a empresa produz e quais são os principais diferenciais delas, dos seus concorrentes. O valuation não é sobre você chegar lá, analisar a empresa, fazer um cálculozinho e chegar numa conclusão. Isso seria uma forma muito simplista. O valuation é um processo de você entender toda a dinâmica da empresa e assim tirar alguma conclusão, mas não você fazer meia dúzia de cálculos. Os principais indicadores de valuation que são mais simples para você olhar são o PL e o preço sobre o valor patrimonial. O PL é a relação do preço sobre o lucro e o preço sobre o valor patrimonial é justamente a relação do preço daquela empresa com o patrimônio líquido dela. Quando a gente está falando do PL, a gente quer pagar cada vez um PL mais baixo, para justamente encontrar uma oportunidade. Porque pensa só, se uma empresa, por exemplo, a Magazine Luiza, o PL dela é 280 e tantas vezes, ou seja, você paga R$283 para cada R$1 de lucro dela. E a gente está falando, por exemplo, se eu tivesse uma empresa que lucra R$1.000, a minha empresa ia valer R$280 mil, só se fosse a mesma precificação que a Magalu. Então, a gente vê que tem uma expectativa de lucro futuro muito grande nisso. E é justamente sobre isso o valuation, sobre expectativas de lucros futuros. E quando a gente está falando de você achar o valor justo de uma empresa e conseguir uma oportunidade, é você enxergar um lucro futuro maior que o presente. Mas você tem que ter uma visão acima do mercado. Por quê? Porque se for uma empresa, sei lá, a própria Magazine Luiza, que tem um PL muito alto, o mercado já vê ela com preço maior justamente por ter uma expectativa de lucro maior nos próximos anos. E isso faz grande parte das empresas serem consideradas caras. Mas, em geral, a gente consegue encontrar oportunidades procurando empresas que estão, por exemplo, uma empresa que sofreu alguma coisa no curto prazo, por exemplo, um caso de corrupção, uma coisa do tipo, você pode encontrar ali algumas oportunidades, mas também não significa que se caiu é uma oportunidade. A segunda pergunta é do Vinícius Gabriel, que me perguntou qual a função da reserva de valor e se ela serve como um caixa para aproveitar a oportunidade. A reserva de valor, como o nome já induz bastante, ela é uma reserva de valor. Então, o dinheiro que você coloca aí é para reservar o valor. Não é para você valorizar e nem ganhar muito dinheiro, e sim para você preservar o teu poder de compra. Então, geralmente a reserva de valor, quando a gente está falando desse tipo de ativo, a gente fala de ouro e de ativos que não perdem o valor dele com a inflação, ou seja, são ativos não inflacionários. Muita gente fala que o Bitcoin também pode ser considerado uma reserva de valor, porque ele não pode ser inflacionado. O Bitcoin tem uma oferta pré-determinada de, se eu não me engano, 21, 22 milhões de bitcoins. Então, a gente está falando justamente sobre ativos que não são inflacionários para a reserva de valor. E não, você não pode usar como reserva de oportunidade, porque a reserva de oportunidade você deixa num ativo líquido para quando estourar uma crise você vai lá e saca para se aproveitar das oportunidades. Então nunca faça isso, tá? Nunca confunda uma coisa com a outra. A reserva de valor é ali 5, 7% da tua carteira para preservar o teu valor, não perder dinheiro com a inflação do governo, e a reserva de oportunidade é aquele caixa que você deixa parado para quando o mercado despenca, você comprar boas empresas a bons preços, ou por exemplo, você viu um imóvel barato, você quer se mudar, você quer comprar um carro por um preço mais baixo, desde que seja uma coisa que você entenda, tudo isso é válido. A terceira pergunta é do Luiz Armando, que perguntou: o que eu faria com 20 mil reais na minha mão
quantos por cento eu investiria em mim mesmo, em renda fixa, em renda variável ou no meu próprio negócio? Cara, eu achei essa pergunta genial. Porque, cara, se eu estivesse começando, o que eu queria era ouvir de alguém que já passou por tudo que eu tô passando, o que essa pessoa faria com o dinheiro. E no caso, eu acredito que esses 20 mil reais tinham que ser divididos ao meio. 10 mil reais eu investi só em conhecimento, ou seja, eu ia pegar livro, curso, mentoria de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Então vamos supor que você quer ser arquiteto. Se você quer ser arquiteto ou arquiteta, você vai procurar uma pessoa que já traçou uma jornada de sucesso nesse teu meio, nessa tua carreira, né? E vai procurar uma mentoria, um curso, alguma coisa do tipo. Porque o conhecimento da jornada que essa pessoa já passou custa muito mais do que dinheiro. É tempo, é inteligência e é branding, ou seja, você se conectar com essas pessoas vai agregar valor a você. Eu me conectaria com as pessoas grandes do que eu quero ser. E caso você ainda não saiba o que você quer ser, que é o caso de muita gente, eu investi em conhecimento de campos diferentes. Eu ia comprar um livro de biologia, ia comprar um livro de química, ia comprar um livro de, sei lá, de tecnologia, de programação, de investimentos. E assim você vai diversificando até você encontrar a área que você se identifica mais. Mas eu nunca deixaria de estudar. Então, sei lá, eu pagaria num curso de programação, que inclusive é uma das coisas mais procuradas hoje em dia, né? Porque programação é uma parada que é do futuro, todo mundo vai precisar disso um dia. E é por isso que é uma das profissões que mais recebem bem. Você consegue trabalhar de freelancer, ganhar em dólar e ainda trabalhar pela internet. Então, é uma das profissões que eu aprenderia. Tá, fugi um pouco aqui do assunto, mas bom, os outros 10 mil, eu ia começar a investir em renda variável. Daí você vai falar, cara, mas esses 10 mil reais não vão me dar muito dinheiro. Mas eu particularmente acredito, quando você começa a investir, o conhecimento vai muito além de você comprar uma ação e esperar aquilo valorizar. É justamente aquela dinâmica de você entender o papel da consistência, do que você precisa estar aportando sempre, que você precisa ter disciplina, que você precisa estudar, que você precisa ter um método. E para isso, serve tudo na vida. Se você quer ficar em forma, você vai ter que ter consistência. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que ter consistência no teu trabalho. E é tudo sobre isso. Então, eu acho que os investimentos te ajudam muito, por isso que eu colocaria metade desse patrimônio em renda variável. Mas os outros 10 mil eu direcionaria para conhecimento, porque esse sim é um capital que eu quero multiplicar, mas ao mesmo tempo também é mais arriscado, porque a gente não tem aí nenhuma garantia por detrás disso tudo. Mas no final das contas, a gente não tem garantia nenhuma na vida. Então, acho que vale a pena você se arriscar, principalmente você que é novo. Se você tem menos aí de 30 anos, você consegue se arriscar. Até mais velho, mas o que eu quis dizer é justamente você não ter família para sustentar, nem nada do tipo. E a última pergunta é justamente do Fabrício. Perguntou se eu faço operações de curto prazo, como swing trade, ou se o meu foco é 100% buy and hold, ou segurar ações por longo prazo. Primeiro, a gente tem que esclarecer que eu tenho diferentes métodos de investimentos, como eu sempre falo por aqui. Eu tenho uma metodologia de curto e médio prazo, que é o trend following, que é basicamente seguir as tendências do mercado. Então, se o mercado está numa tendência de alta, eu surfo essa tendência. Se o mercado está numa tendência de baixa, eu vou lá e surfo essa tendência. E eu uso opções e ações para fazer isso, tá? Então, o que a gente está falando? Essas operações são de curto e médio prazo. Eu estou focando em especular, em ganhar dinheiro, não investir para gerar renda. Quando a gente está falando de longo prazo, aí sim eu tenho outras estratégias, como o Value Investing, que é comprar boas ações, boas empresas a preços atrativos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? O que você precisa não é falar, eu invisto por longo prazo, eu invisto por curto prazo. É saber por que você está fazendo cada uma dessas coisas. No meu caso, eu não tenho problema nenhum em assumir que eu tenho uma parte da minha carteira focada em especulação, até porque me dá muito dinheiro. Então, eu seria hipócrita se eu não falasse que eu faço isso tudo. Então sim, eu faço swing trade, mas eu faço com um método por detrás disso tudo. Caso vocês queiram entender melhor sobre o trend following, tem um vídeo aqui em cima que vai te explicar melhor. Esse foi o Vini Responde de hoje. E se você quiser participar do nosso próximo, mandar uma pergunta, joga aqui nos comentários do YouTube ou manda lá no Instagram quando a gente abrir a caixinha, que vai ser um prazer poder te ajudar. Tamo junto, é só o começo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!